Olá, pessoal, boa noite. Bom, vamos começar, vai? Estamos aqui há praticamente uma semana da prova do TJ São Paulo e da prova do TRT do Ceará. Então, duas provas grandes, TRT do Ceará, muita gente prestando, né, do país todo, os concurseiros aí da Justiça do Trabalho viajando o mundo, né, o Brasil. E o pessoal do TJ São Paulo ali é um concurso bastante importante para São Paulo, né, para o estado, e sempre a gente tem muito concorrente aí, a gente sempre tem muita gente fazendo essa prova. Então, para você que está se preparando, para você que está com os estudos organizados desde o começo, a gente fez ali um estudo forte, um estudo baseado ali no que as provas têm nos dito, tanto de VUNESP para o TJ quanto FCC para o TRT, e e claro, olhando as especificidades, né, de cada uma das provas, de cada uma das bancas, a gente fez uma reta final, então a gente focou muito, né, nessa questão de questões, nessa questão de trazer efetivamente quais os principais assuntos que são cobrados e a partir deles conseguir aí ter maior efetividade nos estudos. E agora chegou na semana da prova, né? A sensação que normalmente a gente tem na semana da prova, ou até chegando nela, é justamente de, poxa, será que eu fiz tudo que eu precisava? Eu acho que eu não estudei tudo que eu precisava. Eu não dei tudo que eu precisava. A minha preparação não foi do jeito que eu queria. Eu não estudei quanto eu queria. E aí isso vem martelando, né? Martelando faz com que a nossa ansiedade aumente, a nossa adrenalina aumente. E tudo isso prejudica o nosso foco e a nossa concentração. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, né? Nessas horas a gente tem que ter a frieza de lembrar que a gente só pode pensar naquilo que a gente controla, né? A gente não controla o passado, a gente não consegue voltar para esse passado e falar assim, lembra aquele dia que você não conseguiu estudar? Então, estuda aí. Não, passou, acabou, né? Mas vocês estão a uma semana da prova, então vocês podem mudar esse jogo, vocês podem sim fazer a melhor prova de vocês no próximo, não nesse domingo, no próximo domingo, tá? Mas isso vai depender das estratégias que a gente vai utilizar, e isso vai depender de você acreditar no processo. O processo, ele pode ser duvidoso, ele pode ser longo, ele pode ser árido, ou ele pode ser estratégico e eficiente. Olá, Daniela, boa noite. Para que esse processo seja eficiente, para que esse processo seja estratégico, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: nós estamos diante de editais grandes, né? Por mais que você olhe e fale assim, não tem tanta disciplina assim nesse edital. Não, não tem. Mas são disciplinas densas e que a gente está lidando com concursos que tem um percentual de acerto muito alto, tá? Então, assim, se você parar na semana da prova para querer aprender alguma coisa, não vai dar certo. Isso vai virar uma bola de neve. Quando você piscar, a semana inteira já passou e você não aproveitou como deveria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa estar preparado para o dia da prova. Então, significa que você vai chegar ao seu limite ao longo da semana, várias vezes. E fazer você lidar com esse seu limite é a minha principal obrigação hoje. Por quê? Para você fazer a sua melhor prova no domingo, você precisa estar mentalmente bem, o seu corpo também precisa ter, a gente tem que ter um equilíbrio, mas você só vai chegar bem na prova se você souber se manter mentalmente focado, fisicamente bem forte para dar conta da sua prova, tá? Então, pessoal, essa semana é tudo ou nada, tá? Ou você vai entrar de cabeça nessa semana e vai fazer a sua melhor prova, ou você vai querer escapar dessa semana
e olhar para ela lá na frente com um sentimento de culpa muito grande. Então, não queira sentir esse sentimento de culpa, não. Pode ser que o concurso, que o seu próximo concurso esteja há semanas, 3, 4 semanas. Mas pode ser que você deixou escapar a oportunidade hoje e que essa sua oportunidade só vai se repetir daqui a anos. Então, não, não arrisque nesse tanto. Entra de cabeça no processo e vai para fazer a sua melhor prova. É assim que a gente tem que pensar. É assim que os aprovados pensam. E é assim que você tem que pensar também. Bom, aqui esse primeiro planejamento aqui é para o TJ São Paulo, mas os princípios, as bases são as mesmas para os dois concursos, tá? Então, primeiro ponto, gente, por mais independente do número de horas que você tem para estudar, tá? A gente vai dividir sempre em duas sessões de estudo, em duas disciplinas e uma terceira extra. Por que eu tô chamando de extra? Vocês já vão entender, tá? E ao longo da semana, veja, você vai repetindo as disciplinas que são mais importantes para o seu concurso. Temos véspera de prova no sábado e a prova no domingo, efetivamente. Então, a primeira coisa, para você, então, eu coloquei aqui, ó, segunda-feira, português e direito constitucional. O pulo do gato aqui é justamente como você vai estudar. Você não vai estudar todas as disciplinas da mesma forma, você não vai revisar essas disciplinas da mesma forma. Você vai escolher formas diferentes. Português, você pode revisar fazendo provas ou questões aqui da Unesp ou da FCC. Por que você vai fazer isso, por exemplo? Porque é uma matéria que a banca, e eu falo tanto da Unesp quanto da FCC, elas têm padrão, né? Nesse sentido, elas caminham muito juntas, elas têm padrão e a gente sabe o que vai estar na prova. Claro que surpresas ela sempre põe. Uma ou duas surpresas aqui, sim, vai ter. Mas o padrão geral a gente tem, tá? Direito constitucional, por exemplo, do TJ de São Paulo, leia a lei seca. Começa ali pelo artigo 92 do Poder Judiciário, volta para o artigo 5º e segue. Não é muita coisa e normalmente cai em letra de lei. A FCC não, por exemplo, né? Direito constitucional na FCC, ele é um pouco mais pesado. Então, olha para um material um pouco mais denso, tá? Então, veja resumos, veja mapas mentais, tá? E até você pode encaminhar também seu estudo para as questões, não tem problema. Mas sempre intercale os tipos de estudo. E o que é esse extra? Qual que é essa terceira sessão? Por exemplo, aqui na segunda-feira de informática. São as aulas de apostas finais. Pode chamar apostas finais, sprint final, hora da verdade, enfim, os nomes a gente tem vários, mas é aquela aula que o professor vai fazer um resumão para a prova, tá? A gente tem tanto do TJ de São Paulo quanto do TRT, tá? De forma que a gente vai te pressionar a estudar mais. Esse extra é para você pegar quando você realmente já estiver cansado. Quando você já estiver cansado, você não vai conseguir fazer uma revisão ativa. Então, questões, mapa mental, resumos, enfim, você não vai conseguir. Mas assistir a aula você vai, porque é um suporte mais passivo. Mas não deixa de ser estudo. Porque aí o que vai acontecer? Se o professor falar alguma coisa que você deixou de ver, por exemplo, ou escapou aqui, não tá se sentindo seguro em determinado assunto, seu cérebro já vai se ligar e falar assim, opa, peraí, deixa eu ver isso daqui, o que o professor está falando? Deixa eu anotar, tá? Então, é uma forma de potencializar, de colocar vocês estudando a mais. Então, veja, essa última linha, você vai para ela quando você já não conseguir mais estudar de forma ativa, tá? E aí, ao longo da semana, você vai caminhando. Um detalhe importante, por exemplo, tá? Informática, você tá mandando bem em informática, mas você sabe que, por exemplo, você precisa
lembrar de algumas fórmulas específicas ali do Excel. Você precisa lembrar dos layouts ali do Word, por exemplo. Isso é algo, né, que vem para nossa memória de curto prazo. Então, o que você vai fazer? Esses pontos que você sabe que você precisa ali ver realmente na véspera da prova, você vai anotar num caderninho. Num caderninho, na agenda, onde você quiser anotar. Porque você vai fazer uma lista que serão os tópicos que você vai ver na véspera da prova. Não vá fazer uma lista imensa. São apenas aquelas decorebas que você precisa absorver e que elas não vão ficar na sua memória por muito tempo, elas vão ficar de um dia para o outro, tá? Vai fazendo e isso vai te ajudar na revisão de véspera, tá? Vá passando pelos dias, dia a dia em relação a isso, tá? Então, 2 disciplinas por dia de revisão e a terceira, que eu vou chamar de extra, que é justamente para te forçar a estudar mais. Pessoal, vai ser uma semana pesada? Vai. Vai ser uma semana cansativa? Vai. Mas ela tem data final, é o próximo domingo. Depois disso, você tira 1, 2, 3, quantos dias você quiser ali para descansar. Não descansa muito, não, senão você se acostuma, tá? Mas 2 dias é suficiente. Mas depois, aí você dorme mais, enfim. Mas pensa que é tudo ou nada, que a prova, que a gente está a dias de mudar o seu futuro. É um dia realmente que vai determinar essa mudança. Então não deixe de fazer, tá? Teste os seus limites. É claro que a gente tem que olhar para os limites. E aqui eu já vou falar, eu ia falar lá para frente, mas eu já vou antecipar um detalhe aqui importante. Né? Você precisa saber ouvir o seu corpo. Uma coisa é a gente testar os limites, a outra é o corpo gritando que ele já ultrapassou esse limite. Ultrapassou o limite, a gente tem que tomar cuidado, tá? E aí, para isso, você precisa dos famosos gatilhos, tá? Esses gatilhos, eles servem para quê? Eles servem para você, naquela situação que você já não tá confortável, você tá super desconfortável, você tá passando mal, ou não consigo mais, não consigo mais olhar para uma linha, não consigo fazer mais uma questão, assim, uma situação extrema. O que você vai fazer? Vai sair para uma caminhada? Ou vai correr? Ou vai ficar um pouquinho mais com a família? Ou vai até assistir só um episódio da série que você gosta? Mas tirar o foco. Tirar o foco por um tempinho, que seja ali às vezes 20 minutos, meia hora. Você vai oxigenar o cérebro, você vai renovar e vai conseguir voltar, tá? Então tenha esses gatilhos. Nessas situações extremas, saiba o que você vai fazer. Então, você sabe o que você tem que fazer. Ou você ainda não sabe. Não tem problema. Se você não sabe, nós ainda temos tempo aí de você definir. Mas é importante que você tenha esse gatilho, essa válvula aí de escape, justamente para não deixar que esse mal-estar, essa situação ruim, interfira na sua prova. Ao contrário, pô, é uma situação ruim, não tô me sentindo bem, aconteceu alguma coisa, eu saio de cena, espaireço e volto. E aí eu continuo, tá? Então, muito, muito importante isso, tá? Vejam que não é para o planejamento, né? O nosso planejamento aqui, ele não é difícil de fazer. Ao contrário, ele é algo bem tranquilo de ser feito, mas ele vai demandar aí de foco e concentração de vocês. Ele vai demandar de você já ter definido como você vai estudar. Por isso que a gente está falando hoje, quinta-feira. Você vai ter aí 3 dias para pensar nesse como. E se você não conseguir pensar sozinho, você sabe que você vem falar comigo e aí eu vou te ajudar a achar o melhor caminho. Mas não comece a semana sem saber o como. Como você vai estudar cada uma dessas disciplinas. E aí também é legal que, por exemplo, você não precisa estudar, por exemplo, português só por questões. Você pode começar estudando português por questões na segunda-feira
E aí, na sexta-feira, você vai assistir a aula, o aulão ali do professor. Na terça-feira, processo civil, você começa ali por um material, por um resumo, por exemplo, dos pontos principais, mas na quinta-feira, assiste um aulão. O professor Torques, no Estratégia, por exemplo, fez um aulão ontem, e ele revisou os 26 tópicos, por exemplo, do processo civil para o TJ de São Paulo. O pessoal do TRT, ele também já fez isso. Tá? Não necessariamente para o TRT do Ceará, isso eu não tenho certeza, mas ele fez o ano passado para os TRTs. Ou seja, pega e assiste. Tá? Intercale, mude ali os tipos de revisão para você estar aí 100% preparado. Tá? A parte de normas da corregedoria, a gente tem assuntos ali que a Vunesp sempre cobra. Da mesma forma que a FCC adora cobrar tópicos específicos de regimento. Composição, competências, né? Aquelas coisas diferentes entre um tribunal regional e outro, tá? Então, esses pontos aí são sempre cobrados ali pela FCC, por exemplo, tá? O importante, né? O planejamento da semana que vem vocês já têm pronto. Vocês precisam escolher o como. Patrícia, eu posso pedir para você me ajudar nesses contos? Com certeza. Com certeza. Tá? Por que eu não tô fechando? Por que eu não tô deixando fechado 100%? Porque você pode ter muita dificuldade, por exemplo, em português e não se sentir seguro em só fazer questões. Você vai querer dar uma olhadinha em resumo, mapas mentais, enfim, outros aspectos. Da mesma forma como você pode estar gabaritando o processo de trabalho e vai só fazer questões e nem vai precisar, às vezes, de uma sessão extra. Vai trocar até essa sessão extra. Então, vejam, vocês sabem os casos de vocês, né? Eu tô aqui nesse planejamento mostrando que, olha, a gente tem essa ordem, claro, ela não é estática, mas você sabe a forma que vai te deixar mais confortável estudando. É uma semana densa, pesada, mentalmente você vai ficar cansado, fisicamente você também pode ficar cansado. Então não entra na briga de fechar as portas. Ah, eu preciso estudar direitos humanos lendo a lei seca. Eu preciso estudar direito do trabalho lendo a CLT e fazendo isso. Calma, não. Como você vai se sentir confortável? Como você vai se sentir seguro estudando? Esse é o mais importante. A gente precisa chegar com você no dia da prova, você performando o seu máximo. O seu máximo. Você não vai na semana que vem lá para fazer qualquer coisa. Você vai lá para fazer a sua melhor prova. E a sua melhor prova depende do que você já fez, depende do que você vai fazer nessa semana, tá? E paralelo a isso, a gente tem que cuidar sim do nosso corpo e da nossa mente. Não tem jeito, tá? A gente precisa regular o sono. Patrícia, posso dormir menos? Pode. Só cuidado aí para não deixar de pelo menos 4 horas. Tá? 4 horas seguidas, tá? Mães ali que tem filho menor e tudo mais, ou pais, né, peçam aí pro companheiro, pra companheira, para segurar as pontas na próxima semana, para que vocês tenham um sono aí regular e consigam aí absorver tudo que tem que ser absorvido, tá? Alimentação, gente, alimentação tem que ser o mais saudável possível, uma alimentação equilibrada, uma alimentação que favoreça vocês aí com energia, com vitaminas, para que vocês consigam estar ali aptos, né, estarem bem fisicamente, para ficar o maior tempo possível concentrados, tá? Eu sempre deixo essa listinha aqui de alimentos, eles potencializam ali as atividades cognitivas, então, se você tiver que escolher, você pode escolher esses daí, que vocês vão estar muito bem servidos, tá? Atividade física, tá?
A atividade física, você pode usar ela como gatilho, mas eu indicaria aí para vocês fazerem pelo menos uma vez na semana, tá? Colocar atividade física. Pode ser, por exemplo, uma caminhada que você vá ouvindo a aula. Se você é da musculação, também bota o fone de ouvido e vá fazer essa atividade ouvindo a aula, enfim. Mas coloque, vocês vão ver que assim, é incrível, gente. Atividade física, assim, ela modela, né, os nossos hormônios de uma tal forma que a gente consegue ter mais energia. Na semana da prova, a gente não tem como treinar ou fazer atividade física todo dia, tá? Mas você pode fazer pequenas coisas. Se você trabalha num prédio, suba alguns lances de escada, por exemplo. Isso já vai fazer com que você tenha ali a liberação de hormônio, por exemplo, tá? Mas aí organize a sua semana para que você aí vá pelo menos uma vez por semana. Eu coloquei 2 aqui, mas a depender aí da sua carga horária, uma vez por semana, tá? Lembre-se, é equilíbrio. Equilíbrio de corpo, equilíbrio de mente. Tudo isso faz com que a gente efetivamente tenha a nossa melhor performance. E eu quero deixar aqui para vocês também um recado sobre justamente essa prova, né? Pode ser que você não tenha estudado como você gostaria, pode ser que você não tenha conseguido bater todo o edital, pode ser que tenha acontecido muita coisa, vários incidentes aí entre a publicação do edital e essa prova, mas você está aqui, você se manteve firme. Então, faça dessa prova a sua melhor prova. Faça desse próximo domingo a virada do seu jogo. Não vá lá para fazer, para perder, ou, não sei o que vai dar. Não. Chegue na prova como um aprovado. Essa prova é minha. Eu posso não gabaritar, mas eu vou fazer o suficiente para ser aprovado. Tá? Vocês se prepararam, vocês estudaram, vocês se tornaram competitivos ao longo do processo. Essa última semana é para potencializar ainda mais. É para que vocês cheguem imersos 100% na banca, no concurso, que vocês consigam fazer uma prova que você vai sair tranquilo de lá, porque você fez a sua melhor prova. A gente está aqui lutando pela sua aprovação. E tenha certeza, eu estou lutando pela sua aprovação. E eu acredito nesse processo. Mas agora é com você. Semana que vem, ou você pode começar também agora no sábado, no domingo. Semana que vem é ou tudo ou nada. E eu tenho certeza que você vai dar tudo de si para fazer a sua melhor prova no domingo. Fico por aqui, vocês já sabem. Me chamem, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar. Eu estou aqui disponível para vocês, justamente para que essa seja a melhor semana de estudo e que para domingo que vem seja a sua melhor prova. Um grande beijo para vocês, fiquem